Então, galera, hoje, como prometido, a solução da terceira antinomia kantiana, né? Sobre se o mundo tem um começo no tempo ou não, né? Que era aquela antinomia que a gente estava vendo. Eu digo terceira porque é assim que ela é apresentada na crítica da razão pura, existem outras, né? Por exemplo, uma outra é sobre a divisibilidade infinita do espaço, né? Por um lado, a gente tem que conceber o espaço como infinitamente divisível, por outro lado, esse espaço, essa noção de espaço infinitamente divisível gera aporias, né, como a gente fala, né, que são problemas, né, que são gera como paradoxos. Por exemplo, o paradoxo do movimento, né? Isso aí foram paradoxos famosamente levantados por Zenão de Eleia, que foi um filósofo antigo. É, alguém já deve ter ouvido falar do paradoxo do Aquiles e da tartaruga, né? Que o Aquiles, ah, certo de que vai ganhar a corrida da tartaruga, deixa a tartaruga começar, e aí, digamos, a tartaruga está no meio do caminho. Só que até o Aquiles alcançar a tartaruga já vai ter se movido um pouquinho, né? E aí até o Aquiles alcançar esse pouquinho, a tartaruga já vai ter se mexido mais um pouquinho, então ele nunca vai alcançar a tartaruga, nunca vai ultrapassar a tartaruga. Seria um problema da gente entender o espaço como infinitamente divisível, né? Porque é isso que está suposto para que esse problema aconteça, né? Supondo que sempre tem uma distância entre dois pontos, né? Enfim. Mas enfim, essa não é a terceira antinomia que a gente estava discutindo. Voltando ao nosso assunto, então, bom, o problema do Kant, né, sobre ter que decidir a respeito da, do que fazer dessa noção de incondicionado, né? Essa noção de uma causa que não tem ela própria uma causa, né? Uma causa de si, digamos assim, né? Esse vai ser um conceito que vai ser caro para ele, é um conceito, uma ideia importante, uma noção importante que o Kant vai ter que dar um jeito de tornar legítima essa noção, né? Porque de acordo ali com os pressupostos ali científicos da ciência moderna, com o qual Kant estava comprometido, né? Não existe tal coisa como, digamos, o criacionismo, né? Enfim, a ciência ela vem justamente para colocar uma racionalidade na nossa explicação dos fenômenos e tal. E o iluminismo, né, o movimento do iluminismo, do qual Kant é expoente, um dos principais articuladores, ele vem justamente querer inaugurar um discurso objetivo sobre o mundo, né, que, digamos assim, supere, pelo menos num sentido mínimo, né, pelo menos em algum sentido, supere as diferentes opiniões e discursos, assim, né, e que possa estabelecer uma formação de algum consenso, assim, né? Um critério para a objetividade do conhecimento, assim, em termos mais um pouco mais técnicos, assim, né? Então, o Kant vai estar comprometido com essa ideia de que, por exemplo, a ciência newtoniana, com as suas leis da inércia, etc., descrevem, sim, leis objetivas do mundo, né? Nesse sentido, como o Adriano falou, talvez Kant seja um pouco cartesiano, assim, né? Esse é o sentido em que Kant é um racionalista, né? Bom, então ele vai estar comprometido com isso. Por outro lado, como a gente disse, ele vai estar também ele vai querer dar um espaço para a noção de causa de si, do incondicionado, né? E a manobra de Kant para fazer isso vai ser basicamente dizer que a ciência ela tem uma objetividade, mas que essa objetividade ela só está assegurada
porque nós, enquanto sujeitos, temos formas que ele chama de formas a priorísticas, né? Formas a priorísticas na mente, digamos assim, que determinam como a gente experiencia o mundo, né? Então, ele vai dizer que existem características universais de como a gente vê o mundo, né? Que tornam possível a nossa experiência de mundo, né? Por exemplo, pensar no mundo em termos de causas e efeitos, né? Pensar no mundo em termos da lei da causalidade. Isso Kant vai dizer que é uma necessidade cognitiva, né, do nosso aparato intelectual, digamos assim, né? Portanto, ele faz essa manobra interessante que é fundamentar a objetividade da lei da causalidade, né? Quer dizer, credenciar a lei da causalidade, porque ela é uma lei subjetiva. É um pouco contraintuitivo isso, né? É porque ela é subjetiva que ela é objetiva, digamos assim, né? Quer dizer, o Kant vai dizer que você só explica a necessidade, né, o caráter de necessidade, de universalidade de uma lei, atribuindo essa lei às necessidades cognitivas de um sujeito. Assim. Então ele relativiza completamente o mundo da ciência. Né? A objetividade desse mundo da ciência vai estar em que esse é o mundo tal como nós necessariamente concebemos, né? Tal como nós necessariamente concebemos. Né? Não significa que o mundo em si seja tal como a ciência prescreve, tal como tal como a gente vê através das nossas formas intelectuais, né, necessárias, né? Então, nesse sentido, o Kant vai fazer essa distinção que eu tinha falado antes numa mensagem, né, do mundo fenomênico por um lado, o mundo considerado fenomenicamente por um lado, que é o mundo da que a ciência trata, né, e o mundo em que não existe, é impossível conhecer uma causa primeira nesse sentido é uma noção espúria, né? E por outro lado, esse mundo pode ser considerado também numenicamente, que é o mundo em si, que é o mundo independente das formas que o sujeito impõe nele, né? E nesse sentido, a gente consegue pensar. A gente não consegue conhecer, mas a gente consegue pensar o incondicionado. Portanto, a gente vai conseguir pensar a liberdade. A liberdade agora é pensável, né? Mas para que a liberdade agora tenha se tornado pensável, foi necessário que a gente relativizasse aquelas leis, por exemplo, da física, né, determinísticas, né, que dizem que tudo está determinado por uma causa anterior e tal, e que, portanto, né, não haveria espaço para a liberdade. Então, era isto, né? A gente tinha começado a falar disso. O Adriano perguntou, né, de onde que surgiu esse assunto, porque alguém disse do Big Bang e tal, do barulho eterno do Big Bang ou alguma coisa assim, que os sons nunca acabam e tal. E isso encontra expressão, né, naquela frase famosa que a gente aprende no colégio do Lavoisier, né, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma na natureza. Mas isso é uma das coisas, por exemplo, que o Kant diria que se refere somente à nossa cognição, né? Que seria uma lei mais cognitiva do que realmente da natureza em sentido mais forte, né? Quer dizer, nós necessariamente concebemos o mundo tal como porque a gente não consegue conceber algo sendo criado do nada, isso vai contra as nossas necessidades cognitivas para Kant, entende? Assim como a gente não consegue conceber um fim completo de alguma coisa, a gente tem que a ciência nos exige a pensar em transformações, em termos de transformações. O que não significa que. O que não vai significar nada sobre o mundo em si mesmo, né? É isto.
Espero que tenha ficado claro. 10 minutos em ponto. Tenha ficado claro. 10 minutos.